Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais um programa Só Esportes no ar, o programa que tem um canal no YouTube, o canal do YouTube que tem um programa, direto do Espaço Cultural Filete, da Rádio Ômega, para Ótica Libra, na Frei Gaspar, no centro de Santos. O melhor preço em óculos você encontra lá na Ótica Libra. E ao meu lado, como sempre acontece, Anderson Firmino, tudo bem? Boa noite, Ted. Boa noite para todo mundo que acompanha mais o Só Esportes aqui pela Ômega. Prazer em ter a audiência de vocês mais uma vez. Essa quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. Entramos no mês de aniversário do Só Esportes. Exatamente, no fim do mês, aí, dia 20. O aniversário é 24, né? Mas a festa vem um dia antes. Tem gente que fala que dá azar fazer festa um dia antes. Mas no nosso caso não, vai dar muita sorte. Amém, assim seja. Estamos aí, um programa bacana, temos convidados especiais aí, uma conversa boa aí durante essa uma hora. Vamos lá. Exatamente. Como diz aquele ditado, geralmente eu começo pela ponta de lá, né? É. Mas como tem um outro ditado que se sobrepõe a essa regra, ladies first. Sim. Então eu começo pela Daniela Zangrando, que é diretora técnica da FUPS. Tudo bem, Dani? Boa noite. Boa noite, Ted. Boa noite, Anderson. Boa noite, Alex. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito honrada com o convite. Pedir desculpas, né, que há tanto tempo que eu não consigo vir aqui pessoalmente, só participo em áudios, mas vocês sabem que a vida é corrida e que não era falta de vontade mesmo, era falta de tempo. Parabéns aí pelo programa. Eu sempre que eu posso entro para assistir também. Oh, que ótimo, Dani. Obrigado pela audiência. É quente, né? Participou do primeiro programa, é verdade. Desejando boa sorte pra gente. É verdade. Graças a Deus a coisa andou ao longo desse ano. Exatamente. E na outra ponta, quem está na outra ponta, geralmente a gente está fazendo o contrário hoje, né? Geralmente ele é que chama a gente para os programas, né? Hoje a gente está retribuindo, está tendo a chance de retribuir. Alex Frutuoso, tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem, Ted? Boa noite. Um abraço para você, para o Anderson, grandes companheiros do mundo radiofônico, também para a Daniela, que está com a gente aqui. Pois é, você sabe que essa história de retribuir, você como eu agora tem compromissos no horário comercial, né? Exato. O Ted só consegue visitar os programas que eu apresento quando ele está ou em horário alternativo ou quando está de férias. Quando não chegar as férias... No meu caso, as minhas férias terminam no sábado. Ou quando o carro atropela ele, né? Mas acho que agora não que fique só essa vez, por favor. Aí o joelho do Ted pede água, aí ele fica junto nessa toada. E aí, como eu tenho esse período aí, aliás, eu agradeço porque tive tantos convites e pude atender a todos e, claro, que atenderia dos amigos. Então, segunda-feira volto para o trabalho na TV, aí até 8h30 da noite não tem como prestigiar em loco, mas já pode marcar na agenda julho do ano que vem. Se não houver mudança, julho do ano que vem, ou então no Natal. Quer fazer um programa de Natal? Opa, vamos vir todo mundo Papai Noel. Eu venho fantasiar de Papai Noel, não tem problema nenhum. Maravilha, então a gente já vai de cara fazendo o convite para você, mandar suas perguntas, participar, compartilhar, comentar, que o programa hoje, o papo é esporte de alto rendimento, né, Ted? Esporte de alto rendimento, exatamente. Quer começar, não? Bora, eu começo. A Dani tá cuidando da diretora técnica da Fundação Pro Esporte, trabalho junto com o Hugo. Dani, como é que é o momento do esporte de alto rendimento em Santos, assim? Porque durante muito tempo o pessoal criticava porque contratava gente de fora, porque não sei o quê. Então tinha uma visão de que os atletas da região não eram aproveitados da maneira mais adequada. Como é que está o trabalho de vocês hoje? Teve a campanha nos Jogos Regionais, ganhou os Jogos Regionais depois de 16 anos, né? Como é que está o trabalho da FUPS? Realmente essa história de contratar atleta de fora é muito antiga, né? E aí todo mundo repete isso. Ainda há alguns anos. Isso já foi minimizado desde a época que o Rogério Sampaio era o presidente da FUPES. Já diminuiu. É claro que você não consegue fazer um time 100% da cidade, porque a gente não tem esse material humano aqui, principalmente nas modalidades coletivas, mas a gente trabalha muito com atletas da região. E alguns que vieram de fora acabaram se radicalizando na cidade. O maior exemplo que a gente dá é a Lígia Silva, que já foi para 3 Jogos Olímpicos. Ela está aqui em Santos há 20 anos. Então, ela é uma atleta de Manaus, que veio jogar por Santos e ficou. Então, é um legado que a gente acaba deixando, né? Uma atleta que é uma referência, que acaba surgindo novos atletas servindo ela de exemplo.
E ela já revelou algum atleta, que é o Richard, do tênis de mesa, que foi aluno dela lá na Zona Noroeste. Então, olha que bacana o legado que a Lígia está deixando. E até propósito dessa coisa dos atletas, né, Dani? Não os atletas de fora, mas os atletas daqui. Essa conquista dos Jogos Regionais, vocês avaliando essa conquista, o que foi preponderante para que essa conquista viesse na avaliação de vocês, do Prenf, de toda a equipe ligada à FUPS? Eu acredito que o empenho dos atletas, em primeiro lugar, a tática dos técnicos também, que fez bastante diferença, né? No momento também da competição, muita garra deles, muita determinação, e da nossa parte uma logística para ver quais as modalidades que a gente precisava reforçar, algumas que a gente não tinha participado no ano passado por conta mesmo de orçamento. Qual seria que você destacaria, assim, que teve que reforçar? De repente não teve atleta no outro ano, ou teve mais atletas esse ano? Então, a gente reforçou principalmente as individuais, né? E algumas que não tiveram, como malha, xadrez, essas modalidades que a gente não teve representantes, a gente conseguiu colocar esse ano e que fez bastante diferença. Perfeito. Alex? Eu estava aqui refletindo sobre isso que a Daniele falou a respeito dos profissionais que vêm de fora, né? Realmente, durante uma época, ficava gritante, né? Aparecia lá o cara do chinês jogando tênis de mesa e o cara não sabia nem apontar no mapa onde ficava a tal cidade. Não estou nem me referindo especificamente a Santos. Mas se você faz um trabalho coerente, você trazer pontualmente um ou outro profissional, inclusive os treinadores, veja quantas seleções brasileiras hoje são treinadas por estrangeiros, né? Por quê? Porque eles vêm fazendo um paralelo aí, talvez, perdoem que eu sei que hoje não é para falar de futebol, mas é para a comparação com o que o São Paulo faz em termos táticos no Santos, até o Jorge Jesus no Flamengo. E aí você traz um treinador do leste europeu, por exemplo, para vários tipos de modalidades, um americano, um chinês, enfim, e eles vêm com metodologias diferentes. E aí isso é passado não só para o atleta, mas como para outros treinadores daqui. A Daniele viajou o mundo inteiro, sabe muito bem que funciona dessa forma. E aí, se você traz um atleta que serve de incentivo, de espelho, e que depois, como ela falou, acaba criando raízes na cidade, e depois desenvolvendo um projeto, uma iniciativa para criar novos talentos, para fabricar novos talentos, acho que se justifica. Não justificaria, em tese, você contratar um monte de gente para ganhar medalhas e depois esses caras irem embora e não deixarem nenhum legado na cidade, no estado, enfim, no país. Então, se você traz como intercâmbio, como uma transferência de know-how, eu acho super positivo e, claro, tem cidade que no passado abusava um pouco disso, mas acho que hoje está dentro de uma normalidade, né, Dani? Com certeza, até por conta de orçamento de todas as cidades também, todo mundo passou pelaquela crise e a regra dos Jogos Abertos voltou a ser que o atleta tem que ter o vínculo de um ano na sua cidade, então isso ajuda bastante. Então, quando fala em ter o vínculo, ele está o ano inteiro preso, né, àquela cidade que ele não pode competir por nenhum outro lugar. Então, não adianta você querer trazer um time de fora que você não vai conseguir, porque ele participa de outras competições no estado dele e não vai poder jogar pela gente nos Jogos Regionais e nem nos Jogos Abertos. Então, isso incentiva o esporte na cidade, você revela talentos, é exatamente isso que você falou. Não, eu ia te perguntar a respeito dessa discrepância, digamos, alguém que vem de fora e compete por uma determinada cidade. Quando você era atleta e disputa nas competições de judô, por exemplo, você enfrentou alguma situação assim? Em termos de enfrentar um atleta que você via nitidamente que às vezes nem brasileiro era. Não, estrangeiro não tinha, não chegou, mas eu já tive adversárias que era minha principal adversária, a Tânia Ferreira, que foi para os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. A Tânia chegou a lutar pelo Vasco da Gama, um período da carreira dela, e aí ela veio para disputar os Jogos por São Bernardo, e a regra não permitia. Então a gente avisou, se você lutar, a gente vai entrar com recurso, que isso é normal nos jogos e vira uma questão de rivalidade muito grande, né? Então, a gente, normalmente, o técnico avisa, não entra, porque a gente tem a documentação aqui de que você já lutou por outro lugar.
Mas aí o técnico dela falou que não, que achou que a gente não tinha documentação, acabou entrando para competir. Pagou para ver, né? Literalmente. A culpa não é nem do atleta, né? Porque a Não o cidade atleta, mas contrata. do lado de lá, Exatamente, e acaba arriscando, né? Eles arriscaram e a competição não começou antes do recurso ser analisado. Acabou que a gente ganhou o recurso e ela não pôde participar. Aí criou uma animosidade, ela entendeu a situação, ficou aborrecida, né? Mas não com vocês especificamente. Não tem essa. Lógico, tem a rivalidade dentro do tatame, né? Entre os atletas, mas fora do tatame tem aquele respeito, admiração um pelo outro. Então eu sempre respeitei muito a Tânia, sei do currículo dela. E a gente sempre foi. Ela me fez evoluir, né, como atleta, porque tendo uma adversária. Exatamente. Quando você tem um adversário à sua altura, isso faz com que você treine mais, com que você se dedique mais. Então, sem dúvida nenhuma, ela faz parte também da minha evolução como atleta e vice-versa. Hoje são quantos atletas que são vinculados à FUPES e de quais modalidades? Agora você vai me pegar aqui. Mais ou menos. Não, são mais ou menos uns 500 atletas e 42 modalidades. Tem bastante coisa. Então, alguma foi mais difícil de implementar por alguma razão? Ou do pessoal que não tinha aqui a cultura daquela modalidade, e aí passou a ter em função do investimento da FUPES? Acho que o mais difícil é lidar com as modalidades coletivas, né? Porque é um número grande de atletas e quando vai pontuar é uma pontuação só. Então é bem difícil porque o gasto é maior para se manter um time e pontua só tem uma pontuação na hora do cômputo geral da classificação geral nos jogos regionais e abertos. Para isso até que acaba se recorrendo aos clubes, né? Às vezes o Santos representa no futebol, ou de repente já aconteceu o Inter em determinada modalidade. Enfim, Natação do Santa. exatamente, por aí vai. Até, Dani, falando dessa quantidade grande de atletas, né? Como é que a FUPES administra esse, não é um conflito, mas é uma situação que acontece, o esporte de rendimento versus o esporte de formação que vai redundar dali a alguns anos ou algum tempo. Ponte, né? Como Como é que a FUPES administra isso? Porque às vezes alguém pode falar, pô, mas a gente tem que valorizar o alto rendimento. Não, a gente tem que valorizar a formação. E por aí. Só que são coisas complementares. Não sei como é que é o teu pensamento. A função da fundação é trabalhar o esporte de alto rendimento, né? Essa é a função da Fundação Pro Esporte. Mas é claro que a gente tem que pensar mesmo na base, na formação. E os Jogos Abertos, ele abriu uma possibilidade agora esse ano, né? Desde o ano passado, que são categorias sub-20. Então, isso é bem legal, porque você acaba investindo em modalidades com a categoria inferior, né? Sub-20, e você vai criando, durante alguns anos, você vai fazendo a formação desses atletas para depois ter uma próxima etapa. A transição é diferente. Né? A transição para a equipe principal. Exatamente. Né? Que muitas modalidades têm esse problema, Daniel. Sim, às vezes basquete é bem difícil, que nem hoje a gente tem o basquete feminino, é muito difícil em qualquer cidade você conseguir montar um time. Infelizmente, o basquete feminino está se acabando. Ainda mais para minha geração e do Ted, principalmente, né, Ted? O Anderson, acho que é mais novinho, né? Então está enganando bem. Ele está usando os produtos dele de beleza estão melhores que os seus. Pois tá vendo? A minha geração que viu a Hortência, a Paula, a Janete, a Branca, a Vânia fazerem tudo o que fizeram, causa muita estranheza, né? A gente pode falar do basquete masculino também, só que o basquete masculino teve muitos representantes na NBA, hoje você tem uma liga forte masculina, e no feminino a gente perdeu, não sei se perdeu uma oportunidade exatamente de usar as duas, principalmente chegou a jogar na WNBA, né? Usá-las como um espelho para impulsionar a modalidade. Isso é comum acontecer, por exemplo, você tem uma modalidade muito forte que está fazendo muito sucesso, aí de repente por falta de visibilidade, de incentivo, você acaba desperdiçando algum talento no meio desse caminho, Daniel? Com certeza, né? Isso que você falou, a falta de visibilidade. Hoje tudo gira em torno de televisão, né? Então, quando você não tem essa possibilidade de estar transmitindo jogos ao vivo, você acaba desestimulando, e aí a modalidade vai acabando. É triste essa realidade, mas... Isso quando não tem que se adequar à grade da TV, né? Exatamente. O pessoal do automobilismo fica muito bravo, que diz que o que tem na Stock Car hoje em dia no Brasil é tudo menos
algo parecido com a NASCAR, por exemplo, que os caras ficam lá 3 horas dando volta no oval. O vôlei teve que se adequar. Se adequar tirando a vantagem, né? E o basquete deve sofrer muito com isso também, essa questão do tempo, né? Acho que a Bandeirantes agora vai voltar a transmitir NBA, né? Exato. Mas na TV aberta, imagina um jogo que para toda hora, né? Tênis, por exemplo. Sim. É A outra. partida pode levar 5 horas. Né? Exatamente. Daí pra mais. Tem participações aí já, Ted? Tem alguma? Não, eu só queria registrar por enquanto as pessoas que estão ou passaram aqui pela live, né? Sônia Maria Paiva, Walter de Azevedo, Leonor Rodrigues, Abel Marcos Pestana, Douglas Williams, nosso amigo Douglas Williams, Um Douglas. abraço, Douglas. Sônia Maria Santos, Gilson Ribeiro Oliveira. O Gilson Ribeiro é aquele Gilson Ribeiro mesmo, repórter, repórter da Band. irmão do Gilvan Ribeiro. Douglas Porto, nosso companheiro aqui de Ômega, o Roberto Luiz Souza, o Jeff Fraga, que é o Jeff, nosso, foi estagiário lá em A Tribuna também acompanhando. Eu não sei se o Marcelo já tem na ponta da agulha o nosso primeiro áudio, que aqui a Dani agora ela participava por áudio, né? Agora é o contrário, né? Agora ela vai ouvir os áudios, né? Porque antes ela era ouvida, ela já estava sendo ouvida na entrevista, agora ela vai ouvir os áudios. Eu queria que o Marcelo soltasse o primeiro, que é uma pessoa que ela conhece muito bem, afinal trabalha diretamente com ela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar participando do programa e lembrar, né, de alguma situação que eu e minha amiga Dani Zangrando passamos juntas, porque fomos parceira de quarto muito tempo, né, cerca de 10 anos, junto à Seleção Brasileira de Judô. E eu acho que o episódio que poderia ser trágico, mas foi muito engraçado, foi na abertura dos Jogos Pan-Americanos, onde a Dani caiu no fosso do Maracanã, e a sorte dela é que tinha uma lona, então ela andou sobre as águas, e eu fiquei paralisada, porque eu não parava de rir, né? A sorte que ela foi rápida, óbvio, e 2 amigas também ajudaram, tiraram a Dani dali, e durante toda a cerimônia a Dani ficou sentada, morrendo de vergonha, porque um monte de gente viu, e aquela poça em volta dela, aquele cheiro forte de água parada. E a volta também até o alojamento, a Dani cheia de vergonha, mas poderia ser trágico, mas graças a Deus essa história acabou com um final feliz, né? Uma medalha de ouro da Dani nos Jogos Pan-Americanos. Tá bom? Um beijinho, Dani, um beijo para todo mundo, obrigada pela oportunidade. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Só queria fazer uma correção. Na verdade, essa é a Priscila Marques, grande amiga e parceira de tanto tempo de competições e vários eventos esportivos. O outro áudio a gente pega mais tarde, mas também não deixa de ser alguém que trabalhou com a Dani esportivamente falando. Minha amiga, parceira de vida aí. Priscila Marques, um grande carinho por ela também, um beijo grande, Pri. E essa história virou épica, né? Todo mundo comenta, Vanessa Faro já veio aqui, já comentou. Então, assim, é uma coisa que eu levo de uma forma engraçada, né? Divertida, não tem como não rir sobre essa história, mas como a Pri falou, poderia ter sido trágica, né? Ainda bem que tinha lá uma água e uma lona que segurou, porque ali o fosso acho que tem uns 3, tinha, né? Porque no Maracanã não tem mais. Então eu brinco que agora eu posso ir lá tranquilamente, que não vai acontecer mais nada. Na hora alguém falou, alguém do COB ali, alguém falou, Dani, faz isso, não sei o que, não foi instintivo ali. Não tinha ninguém, foi instinto e ninguém, não tinha nada que sinalizasse, estava tudo preto assim, então não dava para saber que ali tinha um fosso. Gente, a gente até Eles imaginaram que talvez as pessoas soubessem, né? Ou que nem uma maluca ia sair correndo. Todo mundo conhece o né? Maracanã, sabe que aqui tem um fosso e tal, não tem problema que nenhum. não tinha crocodilo, coisa do tipo. Você sabe que antes do programa até o Anderson, ele estava brincando, né, que essa história foi comentada acho que pela Vanessa, né, pela própria Priscila e num áudio da Dani, enfim, acho que agora a gente completou o ciclo da história, porque todas as pessoas próximas ouvidas comentaram. Mas é legal de lembrar, até porque pelo inusitado, né? Tá no YouTube, não tem como esconder, né? Então, no YouTube? Tá no YouTube.
vai fazer memória É só só botar esportes, lá. hein? Não, Por favor, hein? O tombo de Dani Zangrano que tá lá. Pra quem tiver curiosidade, quer dar um pouquinho de risada, é só entrar no YouTube. Você já reviu essa imagem várias vezes? Várias vezes. É mesmo? E às vezes eu mostro para algumas pessoas que não É. viram ainda, a reação é a mesma. A Lara, então, já viu? A Lara, acho que já, falou, o que você fez? Ninguém entende. Teve pessoas que me perguntaram, mas você bebeu? Eu falei, não. Eu só estava feliz, só. Eu pergunto isso porque, às vezes, como é um caso que a pessoa tropeçou, a pessoa às vezes tem entre aspas, um trauma qualquer, não vou ver isso nunca mais, né? Mas você não teve esse problema, não. Sempre tem alguém que lembra, Ted. Né? Você sabe, a minha história do barco, sempre tem alguém que lembra também, né? Do barco que... Do barco que virou. Aquele Vira e mexe alguém... Que era um barco de... Na ESPN, por exemplo, o Hugo Botelho me apelidou de náufrago. É mesmo? Por causa daquela história do barco. Do barco que tinha um barco de repórteres. Isso. E um barco de... Eu era o único... Aliás, o meu lado esportista falou mais alto naquele momento, porque eu... Agora não, né? Dá para perceber pela forma, mas eu nadei 5 vezes eu nadei. É mesmo? E no barco eu era o único que sabia nadar. Porque... Depois o pessoal tirava sarro, ria e tal, mas aquilo ali, por Deus, ninguém morreu ali. Nossa, naquela... o Clóvis, foi o Clóvis Vasconcelos, Foi, que inclusive, que pulou que é na assessor água. do Márcio França hoje, ele mergulhou, inclusive, na água, acho que sabia nadar, tentou salvar. Eu lembro que, acho que além de você, Thiago tinha Macedo, o Thiago né? Macedo, que Tribuna. trabalhava na tribuna. Eu acho que tinha a Rejane, não sei se eu estou enganado, que trabalhava no estado, não sei se eu estou enganado. Lima. O Thiago Macedo é certeza. E o Raimundo Rosa, que é fotógrafo, hoje ele trabalha na tribuna, e na época ele trabalhava na Sei tribuna, que perdão. E hoje ele trabalha na a Meilin, prefeitura. que está na prefeitura de Guarujá, ela estava no outro A Meilin? barco. Então, o Raimundo Rosa também estava no outro barco, então ele registrou a virada do barco, como tinha eu acho que era o Raimundo ou era o Carlos Nogueira, mas um dos dois. E tinha, acho que os câmeras e fotógrafos estavam em outro barco, não era isso? Os repórteres estavam em... Ali tinha... Isso era eu isso. estava pela TV primeiro, o meu cinegrafista estava junto. Estava junto? Estava junto. Perdeu a câmera, obviamente, né? Aham. Não deu para salvar. Vai. Mas é interessante a gente falar, eu estou tentando contextualizar para o nosso aspecto esportivo. As pessoas acham que porque a gente mora na praia, no litoral, que todo mundo sabe nadar. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Aliás, a natação é um ótimo esporte até para as crianças, não só para aprender a nadar, mas para a saúde. Todo esporte é bom para a saúde, né? Mas para quem tem problema respiratório, principalmente. E a gente sempre convive com essa história. Pô, mas como é que pode? Você está falando aí que o pessoal não sabia nadar e tal. Vocês moram em Santos, moram em São Vicente, na praia. E é isso, né? A gente tem que desenvolver um pouco essa paciência para explicar para as pessoas que não tem um Michael Phelps em cada esquina aqui. Nem que você todo mundo mora de frente para a praia. Pois é. Mas eu só lembrei desse detalhe porque hoje em dia... Que Santos e Praia Grande não é a mesma coisa. Exatamente. Nem me fale. O cara vai ali em Itanhaém. Daqui a 2 horas a gente volta. Dentro do teu esporte, o judô, como é que você vê o trabalho dos judocas aqui da região, junto à FUPES e de um modo geral, como é que você vê o judô aqui da Baixada nesse momento? O judô na Baixada Santista sempre foi muito forte, né? A gente sempre teve representantes, desde a Olimpíada de 84, então a gente sempre teve um representante aí em Jogos Olímpicos. Talvez o ano que vem a gente não vá ter esse representante, porque não temos no momento nenhum atleta que tenha se destacado, que tenha conseguido resultados em competições nacionais e internacionais. Mas eu vejo também a dificuldade desse trabalho na Confederação Brasileira de Judô. Na categoria do masculino, eles estão tendo bastante dificuldade de renovação. Os resultados não têm sido o esperado. O feminino tem se destacado, tem conseguido melhores resultados. Então, isso não é um privilégio só nosso, né? Tá geral, então tá bem difícil mesmo essa renovação. Pelo menos o Paulo Vanderlei, que hoje é presidente do COB, ele foi presidente da CBJ, então ele entende também um pouco desse trabalho, sabe que a coisa precisa de tempo para maturar, a gente que temos campeões olímpicos, a Sara ganhou em 2012, a Rafaela ganhou em 2016, que são gente que vai gerando novos judocas em função desses resultados, assim. Então esse trabalho é a longo prazo, tem que ser assim que tem que pensar, né? Nos Jogos Pan-Americanos já tivemos algumas caras novas que estão aparecendo, e a confederação... A Larissa, né, de São Vicente, né? A Larissa Pimenta. Então, eles estão colocando esses atletas jovens para participar de competições adultas, para começarem a ter esse contato
com atletas mais experientes e começarem a substituir as antigas gerações. Eu só me lembrei de uma coisa que um amigo comentou outro dia, não sei se você pode confirmar ou não, se é mais uma opinião. A popularização do jiu-jitsu tirou um pouco de público do judô, não tem nada a ver, Dani? Não, na verdade o judô originou do jiu-jitsu, né? Mas não, acho que a gente tem o jiu-jitsu até como um complemento, né? A nossa luta de Neoasa, que é a luta de solo, muitos atletas do judô vão procurar essa ajuda no treinamento de jiu-jitsu. Mas eu pergunto no sentido da escolinha, por exemplo, na hora de procurar. Não, porque nas escolas, principalmente, o judô é praticado de 10 escolas, 8 tem judô. E nas academias de artes marciais também é bastante... a oferta de judô é muito grande. Então, hoje a gente tem 2 milhões de praticantes. Acredito que o jiu-jitsu também tenha muitos praticantes, mas eu acho que é mais na fase adulta, né? O jiu-jitsu para criança não é adequado, né? Não é recomendável. Eu pelo menos, o judô, a partir de 5 anos, você já começa a poder trabalhar a lateralidade, coordenação motora. Isso tudo ajuda no desenvolvimento da criança. E o jiu-jitsu é uma modalidade que você trabalha mais no solo, né? Então, não trabalha muito essa questão de coordenação motora. É mais para adolescência para a fase adulta. Eu estava falando um pouco antes de quem vem de fora, não necessariamente estrangeiros, mas pessoas que vêm de outros estados e tal, competir aquela polêmica toda em relação aos jogos abertos. Eu tenho a impressão, Dani, me corrija se eu estiver enganado, que não falo só de Santos, nem do estado de São Paulo, falo em nível geral. Nos outros esportes, eu não noto uma resistência, como já aconteceu, de vir um técnico estrangeiro para dirigir um esporte coletivo, ou ser um técnico de algum atleta, enfim, de qualquer modalidade. Diferente até, depois aproveitando o Alex aqui, usando o exemplo do futebol, né, que no futebol acontece exatamente o contrário. Por o Brasil ser considerado o país do futebol, há uma resistência muito grande em se trazer um treinador estrangeiro. O vídeo que acontece com o São Paulo, que vive em um certo momento elogios até as orelhas, com o perdão da expressão, e em alguns momentos com críticas abaixo de qualquer propósito. É isso mesmo? Ou é impressão da minha parte, Dani? Os outros esportes são mais abertos para profissionais que vêm aqui para passar o seu ensinamento, enfim, para dirigir esses atletas? Eles são mais abertos, os outros esportes? Eu acho que isso foi uma iniciativa do Comitê Olímpico já há uns 4 anos que eles vêm fazendo isso, até mais. Deu muito certo, né? No handebol, no judô mesmo. Hoje a técnica da equipe masculina é uma mulher, uma japonesa, ou seja, tem aquela questão de gênero também, né? Das mulheres começarem a ocupar espaços que jamais eram imagináveis. Então, ela é a técnica da seleção masculina, uma japonesa, e em outras modalidades também de esportes olímpicos, isso é bem aceito. Diferente aí talvez do futebol, mas que a gente tem visto vários técnicos também atuando. Sempre vai ter aquela criticazinha, porque o torcedor brasileiro, ele também acha que ele é técnico de futebol, né? Todo mundo é técnico, né? Na Olimpíada e no Pan-Americano, todo mundo é técnico de tudo, né? É verdade. O cara sabe tudo de tênis, de basquete, de vôlei, de hipismo. Olha o cavalo, que esse cavalo pulou desse jeito e tal, né? Os caras são... Agora, tem um detalhe que a gente está comentando aqui, mas o futebol feminino está dando um bom exemplo para o futebol masculino, né? Verdade, lembrou A bem. Pia Sandhage, né? A técnica sueca que está assumindo a seleção brasileira feminina. Não desmerecendo o trabalho, até tivemos agora a Ferroviária campeã, né, com uma treinadora, mas se é para, voltando ao começo do programa, para buscar um conhecimento novo, né, nesse aspecto o futebol feminino dá uma lição nos marmanjos. Com certeza. E Dani, fala um pouco de investimento. Quando o Hugo veio aqui no final do ano, né, o Hugo Dupré, que é presidente da FUS, falando da campanha de Santos no ano passado, nos Jogos Abertos, falou da dificuldade de investimento, da retração, da economia, as próprias empresas estão repensando investimentos, e falava muito do dinheiro, foi base de emenda parlamentar, lá os vereadores conseguiam botar um dinheiro. Essa retração de investimento continua sendo sentido, e como é que vocês pensam nisso para o ano que vem? Já tem algum pensamento já para 2020 de como é que, por ser ano de eleição, então tem aquelas restrições que o ano eleitoral também impõe, assim, como é que vocês estão pensando o trabalho da FUPES diante desse cenário?
Olha, a gente procura ser sempre muito otimista, né? Sempre pensando positivamente, de que sempre vai melhorar. Acho que o Hugo tem feito um excelente trabalho como gestor no esporte. Ele está fazendo, às vezes, muitas coisas que ficam difíceis até em alguns momentos pela a falta de recurso na íntegra, mas ele consegue fazer um bom trabalho, até por ter sido vereador, ser vereador, né? Porque ele está ainda vereador. Então, ele conseguiu articular bem com os vereadores e teve essa ajuda das emendas parlamentares, que também foi muito benéfica para a Fundação Pro Esportes, nesse momento de crise mesmo, que as empresas não estão conseguindo investir no esporte, e muitas delas até por conta da lei de incentivo, né? Porque todas elas querem alguma renúncia fiscal. E essa lei veio para ajudar e também para atrapalhar o esporte, né? Porque nem sempre você vai conseguir ter esses projetos aprovados e conseguir ter o benefício dessa lei de incentivo. Em Santos a gente tem o Promify, né? Em Santos tem o Promify. E também funciona nesse aspecto assim. Imagino que deva vir inúmeros projetos, mas não dá para contemplar todos Não consegue. Porque tem um limite, né, de 1.700.000, que é a renúncia que o município faz de IPTU e de ISS. Só que acaba vindo centenas de projetos e nem todos conseguem também captar. Esse valor é diluído entre os projetos que são aprovados. Exatamente. Perfeito. A gente falou do Hugo do Pre, se o Marcelo tiver na ponta da agulha, a gente vai soltar justamente um áudio do Hugo do Pre. Boa tarde, amigos do esporte. Gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que é uma alegria muito grande poder compartilhar, né, as horas de trabalho e dedicação ao esporte santista, junto com a nossa diretora técnica, Dani Zangrano. Dani, que foi não só uma grande atleta, mas também hoje uma grande dirigente esportiva, que tem contribuído muito, não só com o esporte, né, santista, mas de todo o Brasil, né? Porque até mesmo temos lá, junto à nossa delegação santista, atletas olímpicos, atletas que consagraram campeões pan-americanos, né, nossos para-atletas, enfim, né, a gente só tem que agradecer, né, toda a dedicação da nossa judoca, né, por, né, estar fazendo o que gosta, o que ama, né, e ter a oportunidade aí de trabalharmos junto. Sucesso, Dani, a todos que estão nos escutando, nos assistindo, e sucesso sempre, né, na sua caminhada, e conte comigo no que for possível aí para que a gente possa fazer cada vez mais pelo esporte santista. Sucesso a todos e boa tarde. Hugo, muito obrigado, viu, pelo áudio, né? O Hugo ele é tão rápido assim nas atividades como ele quando ele era nadador, porque o Hugo nadava era um negócio impressionante. Bom, primeiro quero agradecer as palavras, né, dizer que a recíproca é verdadeira, também é uma grande honra trabalhar ao lado dele, né, quem foi já também um grande atleta da natação, nos representou muito bem nacionalmente e internacionalmente. Então a gente também tem o Paulo Miyashiro lá também, que foi um atleta olímpico. Então a gente se sente bem à vontade de trabalhar juntos, porque todos já passaram por tudo aquilo que os nossos atletas passam hoje, e a gente sempre procura oferecer o melhor para eles, porque a gente sabe das dificuldades que nós tivemos e a gente não quer que eles passem por isso, né? Então, obrigada, Hugo, aí pelo carinho, pelo dia a dia também, trabalhando junto com você, sempre aprendendo e tentando evoluir sempre. Daniele, só uma coisa, a gente estava falando de troca de experiência agora há pouco, de atletas, de treinadores. Como é que é a atualização de um dirigente, você que já esteve do outro lado como atleta e agora mais na parte administrativa, né, na parte como dirigente esportiva, você troca ideias com treinadores que vão para as competições, com amigos que você fez no tempo em que competia, que moram fora do Brasil, para tentar ficar conectado, ligado no que acontece em termos de estrutura, logística, métodos de treinamento do que acontece
em alguns outros lugares do mundo que podem ser implementados em Santos? Você, o Hugo, vocês têm essa preocupação ou a internet hoje em dia facilita muito essa busca por informação? Eu acredito que os dois, né? Internet, enfim, essa globalização ajuda bastante, mas o contato pessoal com ex-dirigentes nossos, ex-amigos, atletas, que a gente pode saber o que está acontecendo no mundo hoje, no mundo esportivo, saber como são as estruturas em outros países, em outras cidades. A gente procura sempre estar bem antenado com relação a isso. E é muito importante para a gente poder trazer essas inovações para nós, né, aqui em Santos e para outras cidades também que participam de jogos regionais e jogos abertos, a gente ter essa troca de figurinhas, né? Acho que isso é bem importante. Um equipamento, por exemplo, digamos, da ginástica olímpica, que Santos tem um centro importante de referência na área. Um equipamento mais moderno, o que seja de ponta, o mais moderno que existe, faz diferença para o atleta na preparação? Faz muita diferença e a sorte que nós temos de termos dirigentes, né, que foram atletas, conseguiram trazer para Santos esse equipamento que é o melhor, que é o Spitz, um equipamento alemão. Então, os nossos atletas, hoje aqui de Santos, eles treinam no melhor lugar, com o melhor equipamento. Então, isso é uma sorte deles de terem dirigentes que foram atletas, né? E é conhecimento mesmo, né? Não é claro que existe a questão econômica, financeira, mas o cara ter o conhecimento, ter a expertise nesse aspecto é que coloca Santos nessa condição, né? É fundamental, né? Se a gente vê a Unisanta também lá revelando tantos talentos e ter uma piscina que tem uma qualidade incrível. Agora, Santos tem a primeira piscina municipal e contou com a expertise de alguns ex-atletas, como o Paulo Batiste. Aliás, abriu inscrição para a escolinha outro dia, né? E acabou em 3 tempos, né? Me comentaram que foram procurar, já estava tudo lotado. A procura foi sinal que as pessoas querem, né? Especialmente para os filhos, né? Querem dar a elas a oportunidade de fazer uma modalidade, nem sempre é possível, até por questão do local onde mora, enfim. O importante é aproximar esses equipamentos das pessoas, né? Sem dúvida, a gente fica muito feliz, né, em saber que a procura é grande e a cidade está podendo oferecer esses equipamentos de melhor qualidade para os nossos munícipes. Agora com essa reforma aí na Santos, também ali junto vai ter o centro de treinamento de judô, assim. Você está participando de alguma forma dessa construção, dá o palpite, o pessoal procura saber o que o judoca precisa de fato ali, o que é realmente necessário, como é que você está acompanhando esse processo? Olha, na gestão aqui da Prefeitura de Santos, a gente tem vários judocas que trabalham e são colegas de treinamento que na época que a gente treinava, competia, fazem parte dessa gestão. E o arquiteto que está fazendo todo o planejamento, todo o projeto, é um deles. Então, é o Ronald Couto, ele foi parceiro meu de treinamento e a gente conversou muitas vezes, ele, o Rogério Sampaio, o Sadal, Nakai também, que faixa preta. Então, isso foi conversado, mas acho que vai chegar o momento, talvez, de alinhar mais detalhes, né? Então, acho que a gente pegou como referência também o Centro de Excelência de Praia Grande, que é um excelente local de treinamento de judô. Então, a gente tem que sempre se espelhar em coisas positivas, em estruturas que deram certo, para a gente... É o famoso, a gente copia o que é bom, né? Exatamente. Então, acho que é sempre positivo estar de olho no que, como o Alex perguntou, né? Fazer esse intercâmbio de estrutura também, isso é muito importante. Nesse caso, você nem precisou ir tão longe, né, Dani? Exatamente, está aqui do lado. Está aqui pertinho. Né? Eu até agradeço aí os nossos amigos de Praia Grande, o Zé Carlos, nosso secretário de esportes. Popular Zé Galinha, né? Zé Galinha. Ele sabe que é brincadeira, mas o pessoal lá conhece ele como Zé Galinha. O Camarão também, estive com ele hoje de manhã lá na Arena Santos, então são amigos queridos que estão sempre ali nos ajudando e vice-versa. Legal. Tem algumas participações aqui. A Sônia Maria Santos, boa noite. Anderson Ted, Alex e Daniele, bom programa. A Sônia Maria Paiva, bom programa a todos. E tem uma pergunta do Roberto Luiz Souza, ele fala ótimo programa, e pergunta, agora não sei se a pergunta, bom, pro Alex a pergunta a gente já sabe que é assim, não sei pra Dani, eu acredito que talvez seja.
Pergunta assim, ele não especificou quem. Ele falou, você torce para o Santos Futebol Clube? Bom, o Alex a gente já sabe que sim, né? Digitar meu nome no Google não tem como escapar, né? Não tem jeito. Blog, Agora a Dani canal, poderia falar. Eu sou santista, torço pro Santos. Eu não sou muito assídua, mas eu já frequentei mais a Vila Belmiro. Ultimamente, só o Rogério tem ido com o filho dele. Eu não tenho acompanhado, mas eu vejo os jogos quando a gente está em casa, assim, passando pela televisão. Não tem como fugir também, porque ele é santista roxo, filho dele também. Então, aos domingos, quando o jogo não é na Vila, tem que assistir o jogo. Aliás, é até bom a gente voltar na questão do futebol, porque há muitas modalidades que cresceram ou se mantiveram em grandes clubes de futebol. O basquete hoje no Flamengo, por exemplo, e lá atrás eu me lembro do time do Corinthians de basquete que tinha o americano Rocksmith. São tantos clubes que têm tradição no futebol e que abraçam outras modalidades. Quem trabalha com o esporte em Santos sente falta de um interesse maior do Santos Futebol Clube em trabalhar com outras modalidades? A gente sabe que há algumas, né? Inclusive nas artes marciais, mas de ter um envolvimento maior, por exemplo, ter um time de basquete, um time de vôlei, um time de handebol, enfim. É mais poliesportivo, né? Um Santos Futebol Clube que abraçasse, porque o nome do clube ajudaria a desenvolver. Vocês têm ou existe algum projeto, alguma coisa que foi falada pela diretoria do Santos? Como é que é essa relação hoje? Eu acho que muda muito, né, de diretoria para diretoria, né? Teve alguns momentos que já teve esse apoio, principalmente, como você falou, com artes marciais, né? Sempre tem algumas parcerias. O tênis de mesa já teve uma parceria grande também com o Santos Futebol Clube, taekwondo, o próprio judô. E óbvio que a gente gostaria que tivesse uma grande equipe, né? Esse é o que toda cidade almeja, né? Com 26 milhões de reais, você monta um time do quê num ano? Muitas modalidades. Muitas? Não uma só? Não. Olha o que custa um Cueva. Né? Um Cueva custa 4, 5 times de alto rendimento. Né? Ah, com certeza. Tá vendo? Essa discrepância do investimento no esporte dito amador com relação ao futebol fica cada vez mais flagrante, né? É um abismo, né? Se ele já pudesse dar um pouquinho pro futebol feminino, já era bom. Já era também. bom, né? Já era uma excelente coisa. Né? Ô, Dani, eu queria que você fizesse uma projeção, a gente, os jogos abertos aí daqui a pouco, menos de um mês, né? Acho que já começam em Marília, né? Eu queria que você fizesse uma projeção em termos de Santos nessa competição, ainda mais com o Santos como campeão dos jogos regionais. Como é que Santos vem para essa disputa na tua visão como dirigente? O ano passado, em São Carlos, nós ficamos na 3ª colocação, perdendo para São José dos Campos e, se eu não me engano, São Bernardo. E eu acredito que se nós ficarmos entre os 3 primeiros já é um grande feito. Porque não é fácil brigar com outras cidades que talvez estejam nesse momento tendo um investimento um pouquinho maior que o nosso. Mas ali São Bernardo já caiu bastante. A gente acredita que a gente pode talvez, de repente, ficar numa 2ª colocação. É que os Jogos Abertos, ele pulveriza muitos resultados, né? Porque são muitas cidades participando. E aí, como eu falei, em algumas modalidades pequenas, né, que a gente às vezes não dá tanta atenção, bocha, malha, xadrez, dama. Biribol, a gente tem equipe que é campeã. Nossa equipe de Santos sempre é campeã ou vice dos Jogos Abertos. Então, assim, são essas modalidades que fazem diferença no resultado final. Mas a minha projeção é de ficar entre os 3 primeiros. Você que viveu os Jogos Abertos como atleta, agora vive como dirigente, você acha que o que acontece com os Jogos Abertos que não tem mais o destaque para os atletas? Não, os atletas é importante, mas a mídia, a repercussão, assim, temos de Jogos Abertos, até uns anos atrás era transmitido, né? Tinha transmissão pela TV. Você acha que a ESPN transmitiu durante bastante tempo? Você acha que aconteceu para ter essa... Algumas cidades até desistiram em cima da hora, não dá para mim, passa para outra, dá para de sede. Aliás, a eleição para os Jogos Abertos era uma briga. Não, ainda agora está pior. Está pior, eu não tenho acompanhado tanto, mas eu fiz parte da delegação de Praia Grande que foi para Botucatu para ganhar os Jogos Abertos. Os que viriam na sequência. Uhum. E foi uma briga de foice naquela oportunidade, assim, de bastidores, de convencimento mesmo, 2007. Né? 2007 os Jogos Regionais em Praia Grande foram em 2005, né?
Foi de 6 ou 7. Bom, agora não me recordo. 7, que teve os Jogos Pan-Americanos no Rio, foi no mesmo ano. E não sei, me parecia que havia um interesse maior, mas você está confirmando que continua esse interesse, mesmo até completando o que o Anderson estava falando, mesmo sem essa visibilidade da mídia, a briga... Não, pelo contrário, eles perderam o interesse. As cidades de hoje, difícil uma cidade querer sediar os jogos, né? Eu acho que a maior dificuldade é a questão, óbvio, de financeira, né? E também ter que utilizar das escolas municipais, estaduais, aliás, escolas estaduais para alojamento, né? Então você acaba atrapalhando o currículo escolar, né? A diferença de Praia Grande quando recebeu os abertos regionais foi colocar todo mundo nas colônias de férias, né? Exatamente. Só disso lá. Exatamente. Foi uma estrutura que nenhuma cidade consegue repetir, né? Então todo mundo acaba ficando em escola estadual e isso atrapalha bastante. Então, quando vai conversar com a Secretaria de Educação, a maioria vai contra, né? Então, aí fica difícil o prefeito querer aceitar uma situação onde a educação vem em primeiro lugar, né? Não dá para pensar, talvez, em algo como está acontecendo em algumas modalidades, você ter candidaturas conjuntas? Cidades, por exemplo, numa região como a nossa, você ter Santos e São Vicente e tal. Já teve. O ano retrasado foi um consórcio. Aí fizeram na região do ABC, se dividiram, foi bem interessante. Eu acho que essa é a tendência. Até porque quando Praia Grande recebeu os Jogos, por não ter uma piscina olímpica, né? A competição foi aqui em Santos, na Unisanta, né? Ginásio em compensação. E agora acho que a pista de atletismo de Praia Grande é que é a referência para outras competições também, é isso, Dani? Eu acho que talvez fosse uma solução mesmo, né? Juntar Santos, São Vicente e Praia Grande, por exemplo, fazer uma candidatura conjunta. E quem sabe aí, né? O secretário Gelásio aí, o prefeito Paulo Alexandre, fica... Se der certo, pode tentar até uma Olimpíada, hein? Não, é demais, né? Ô, Dani, o programa caminhando para o final, daqui a pouco a hora passando rápido, né, Tânia? Passando rápido. Bom sinal. Algumas mensagens assim, aqui. A Luciana Faria, boa noite. O Paulo Rogério de Carvalho, ótimo programa, parabéns. E o Roberto Luiz Souza respondeu, aquela era para Dani mesmo. Ele falou, legal, Dani. Então era isso que ele queria. Ele queria saber, mas tem um áudio, viu? Tem um áudio que chegou durante o programa. Nossa, sério? O áudio que chegou durante o programa. Ela inclusive me mandou, eu nem ouvi. Eu passei direto pro Marcelo, porque a pessoa é absolutamente confiável. Ela me mandou, ainda dá tempo? Eu falei, não, ainda tá rolando o programa, dá tempo. Vou mandar pro Marcelo, ele vai providenciar. Se tiver no ponto aí. Boa noite, Anderson. Boa noite, Ted. Que maravilha estar aqui falando com vocês novamente e principalmente para falar sobre a minha amiga maravilhosa, Daniele Zangrando, de quem eu sou fã, adoro. É uma pessoa magnífica, de muita luz e eu só posso desejar tudo de bom para Dani. E tem uma passagem muito curiosa que a gente se tornou amiga graças à minha profissão de jornalista e ela como atleta, né, através das entrevistas e a gente tem essa amizade até hoje, que eu prezo muito, só que tem uma curiosidade, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2017, a gente já era amiga e a Dani, eu estava lá cobrindo a festa de abertura no Maracanã e a Dani me viu de longe. Aí pergunta para ela o que aconteceu, ela fala que a culpa é minha. Pois é, gente, ela caiu no fosso do Maracanã e ainda me culpa por isso. Mas o que eu posso falar foi que a água do fosso do Maracanã deu sorte para a Dani e ela ganhou a medalha de ouro. Beijo, Dani, te amo, amiga. Você vê, sem querer te cortar, Dani, só um acréscimo. Eu não ouvi o áudio, mas eu pensei, puxa, acho que a Vanessa vai falar da queda da Dani. Que ela já tinha, nos últimos né? 20 anos. Exatamente. Ela já tinha me alertado e ela até um beijo pra Vanessa, porque ela ontem quando eu falei com ela pra mandar o áudio, ela tá doente, né? Ela tava na Unimed, inclusive. Ela tinha ido na Unimed, ela tava de cama. Aí ela chegou em casa, capotou, dormiu. Quando ela acordou, eu falei, pô, vou mandar o áudio, ela mandou durante o programa. Beijo, Dani, Vanessa, você se recupere o quanto antes. Mas pode falar, Dani, perdão. Não, quero agradecer o carinho imenso. A gente fala que nós somos amigas irmãs de alma, com certeza. E é uma pessoa que eu conheci através do esporte, se tornou uma grande amiga. O marido dela também, que sou suspeita para falar, Eduardo Silva, foi o primeiro repórter a me entrevistar na minha vida e eu tenho um carinho muito grande por esse casal. Chefe, né? Foi meu patrão, eu falo.
porque eu só aprendi muito e tenho muito que aprender ainda com eles, os dois. Sou fã do trabalho dos dois também. E quero aqui desejar um grande beijo para você, Van, para o Edu, e que você se recupere logo. Obrigada pelas palavras de carinho. Ô Dani, você ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio, e é uma emoção sem tamanho ser campeã pan-americana, ainda mais disputando no Brasil. Mas, de modo geral, ser campeã pan-americana tem uma grande importância. Quero perguntar para ti a respeito da Rafaela Silva, né, que infelizmente estourou agora essa história do doping, aí, que ela acabou perdendo a medalha de ouro que ela obteve no Pan de Lima. Como é que você sente esse tipo de situação, pensando na Rafaela, na importância que ela tem para o esporte, para campeã olímpica, por tudo que ela traz junto com ela, que é a origem humilde, lá do Instituto de Reação, lá do Flávio Canto. Como é que você, de alguma forma, você ou teve contato com ela, ou alguém que você conhece que conversou com ela? O que você acha desse tipo de situação? A gente fica muito triste, né? A Rafaela é uma atleta, uma referência, né? Não só nacional, mas internacional. Ela ainda não passou pelo julgamento, acho que não teve ainda, talvez, a questão da contraprova, então fica muito difícil, né, a gente julgar de fora. Eu quero acreditar que a Rafaela é uma menina que sempre prezou pelo esporte leal, né, de trabalhar com isso. Ela passou já por inúmeros exames antidoping e nunca teve nenhum problema. Então, eu acredito que ela é a favor do jogo limpo. Então, eu estou aí confiante, esperando que ela consiga sair dessa vencedora como ela sempre foi na vida dela. Com certeza. Estamos caminhando pro final, né? Né? Tá no finalzinho. Oi? Tá chegando ao final, né? Chegando ao final. Hora de quartar. Hora de quartar? Beleza, então. Então, eu queria agradecer de antemão ao Alex Frutuoso, ele que trabalhando na TV Record, que tem o programa O Entre Linhas na Santos FM. Alex, obrigado pela visita. Venha mais vezes quando possível. É bom de papo, é bom de esporte. O convite é permanente. Quando você puder, a mesa está aqui te aguardando. Muito obrigado, Anderson. Amigo Anderson Firmino, amigo Ted Sartori, pela oportunidade. Já deixo marcado para o ano que vem, né? Ou já também deixo à disposição para aquele programa natalino, se precisar. E eu queria dizer aqui que vocês fazem um trabalho muito importante. Eu sou fã do trabalho dos dois, do Ted e do Anderson, prestigio sempre. Agradeço também publicamente, porque sempre me ajudam nos projetos do rádio. Se a gente não tem amigo na nossa profissão, né, a gente acaba um ajudando o outro, e publicamente eu sempre gosto de agradecer ao Ted e ao Anderson e dizer que hoje nós, até uma falha nossa, né, temos que fazer um meia-culpa. A gente fala tanto de futebol, e ter um programa que se dedique a falar dos outros esportes é um oásis no deserto, né? É importante que a gente preserve esse espaço e valorize cada vez mais. Então, deixo os parabéns a vocês e a Daniele pelo trabalho aí na Fundação Pro Esporte. Boa sorte também na sequência do trabalho. Obrigado a todos e boa noite. Valeu. E Dani, muitíssimo obrigado. Que bom que hoje deu certo, que você conseguiu vir, tua série de compromissos. Daqui a pouco tem... O que você falou mesmo? Tem um jogo de basquete, ainda tem que levar minha filha no futsal. Olha só, a quantidade de coisas que tem, mas obrigado mesmo por atender o convite da gente. Parabéns pelo trabalho lá na FUP junto ao Hugo. Enfim, trazendo a tua expertise de atleta, agora do outro lado não é do mesmo lado, né? Porque tá todo mundo junto, todo trabalho junto. Obrigado pela presença aqui no Só Esportes. E volte sempre. Não precisa esperar um ano para voltar, não. Não precisa voltar, não. Pode para mim é uma honra estar aqui, ao lado também do Alex, do Ted, do Anderson. Eu sempre fui fã do trabalho de vocês, sou fã, né? Parabenizar aí pelo programa. Sinto falta aí dos textos do Ted. Eu sempre fui muito fã de ler, né? Então era uma coisa bem poética, mas bem voltada para o esporte também. Então fico muito feliz de estar aqui, vou voltar sem dúvida. Vou só pedir para vocês buscarem a minha filha na escola. Ou então eu trago ela também, daqui a pouco ela está aí. Não tem erro, não. A gente faz qualquer negócio. Tô brincando, a gente vence. Eu venho assim, com o maior prazer. Obrigada. Parabéns aí pelo programa. Um abraço pro Rogério também, de Rogério Sampaio, nosso campeão olímpico. Ele figura
ícone do esporte aqui do Brasil e daqui da nossa região em particular. Bom, depois dessa podemos ir embora. Quartou? Valeu, gente. Pessoal, um grande abraço. Obrigado, Alex. Obrigado, Dani. Anderson Firmino mais uma vez. E até a próxima quarta-feira. Com certeza. Com mais programa Só Esportes aqui pela Ômega Web Rádio. Até quarta que vem. Daqui a pouco, 8h30, tem o Ômega Notícias com o Fabiano Faria, que já está por aqui. Um abraço a todos. Boa semana e até lá. Tchau, tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.